Fala galerinha do Capu, Johnny Lawrence na área, trazendo aqui para vocês mais um vídeo. E hoje, ao lado de duas feras, Bernardão e Fábio Silvestrini, nós vamos trocar aquela ideia sobre o mais recente lançamento da Bethesda, Starfield. Mas se você quiser acompanhar a gente, não se esquece, deixa o seu like, deixa aquele comentário, compartilha com a galera se você curte aí jogar esses RPGzão aí. E a gente também quer saber a sua opinião. Mas para você saber a nossa, fique até o final. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta em definitivo, agora para a gente trocar aquela ideia franca. Então vamos começar aí com a galera, vamos ver quem é que vai querer começar aí. Nos sorteios da minha cabeça foi o Bernardão. Vamos lá, Bernardo, o que tu achou aí do Starfield? Lawrence, deixe Bernard brilhar. Afinal, o review é dele. Os pensamentos em escrito, chequem a descrição que a gente vai ter nosso textinho na íntegra. E vamos lá, galera. Starfield, lançamento mais recente da Bethesda, talvez a coisa mais importante que a Xbox vai lançar esse ano. Marca da Microsoft, né? E vamos lá, o que aconteceu aqui? De cara eu digo que pra mim ele tem cara de ser mais um jogo da Bethesda. Para bem e para o mal. Em vários pontos ele não chegou a inovar tanto, em outros ele parece que trouxe umas coisas mais legais. Só que no mais, me parece que é um jogo que ficou muito ambicioso e foi, vamos dizer, um pouco pesado pela sua própria burocracia. Porque apesar de que é um jogo que é muito divertido de se jogar, um jogo que é legal de se explorar, fazer algumas missões, não todas, não é tudo que é legal de se fazer de conteúdo nesse jogo, tem seus pontos altos, mas sem muita burocracia para chegar lá. Parece que você tá preenchendo papelada para ir de um lugar para o outro. Tipo numa imigração, sei lá, um negócio muito bizarro, que a gente já vai entrar em mais detalhes, mas assim... É um jogo de ação com elementos muito leves de RPG, não permite que você crie tanto um personagem quanto, vamos dizer, um Baldur's Gate 3 da vida. Ou Fallout New Vegas. E você consegue se divertir. Só acho que é ter expectativa no lugar. Minha média de início é essa. Passa a bola então pra você, Johnny. Vamos lá, meu parceiro. O que você achou desse jogo? Na verdade, nós vai passar a bola aqui para quem tá querendo falar um pouquinho mais. Fabião, pode mandar a boa aí. O que você achou aí do jogo? Você tem essas ideias que eu gosto de falar muito. Eu sou uma pessoa tímida, contida, como assim? Não, tá nessa hora de brilhar. Brilha, Fábio. Brilha. Muito obrigado, meu caro. Recebendo esses entusiasmos todos. Não, eu concordo com quase tudo que o Bernard falou. A não ser com a questão, por exemplo, de criação. Acho que a criação, ele até deixa, viu? Meu personagem, vocês vão ver aí no review do Bernard, que é bem característico, inclusive. Então, vou dar spoiler. Vejam a review. Mas eu concordo muito do que o Bernardo falou, que assim, ele tem ambição, foi muito maior que execução. Eu acho que ele tentou ser alguma coisa extremamente grandiosa, e ele parece ser, porque essa questão de você entrar em sistemas solares, e quando você começa a ver todo aquele sistema solar, você fala, pera um pouco, esse negócio aqui eu vou acabar quando, né? De fato, você tem muito tempo de jogo, né? Mas eu não sei se eu já entrei nessa parte, Bernardo, não sei o que você acha, mas assim, é maçante pra caramba em alguns momentos, né? E a ação, apesar de ser bem legal, ela é espaçada, né? Ela é espaçada. Mas enfim, a gente pode entrar, quando a gente for falar um pouco da história do game, a gente pode comentar sobre isso. Muito bem, galera. Agora vem a minha partezinha aqui. E assim, não tem como discordar deles. Realmente já começou sendo um projeto ambicioso. Se eu não me engano, o primeiro release dele foi em 2018, se eu não estou enganado, o primeiro teaser dele. E ele já veio com uma baita de uma proposta. Afinal, muitos estavam esperando que ele fosse maior que o No Man's Sky. Afinal, ia ter todo... por ser um jogo da Bethesda, e a Bethesda saber fazer um mundo enorme, como a gente vê em Skyrim, em Oblivion,
nos próprios Fallout, sabe? Você vê um mundo rico, um mundo cheio de personagens, e cada personagem te leva a algumas histórias, seja a história principal do jogo, seja a história secundária, as histórias secundárias são muito interessantes e tudo mais. Imaginar a Bethesda fazer um jogo onde você pode explorar planetas, construir bases, fazer o que você quiser. Realmente, eles tentaram abraçar muito o mundo e infelizmente não conseguiram. Eles foram ambiciosos demais, que nem o No Man's Sky, e acabaram sofrendo o mesmo mal de No Man's Sky. Sabe? Não atendendo às expectativas e não indo ao que ela realmente queria ir. Realmente a parte de, vamos dizer assim, do RPG, né, a parte de você pegar às vezes algumas habilidades e outras, é uma coisa assim bem rasa e você ainda consegue burlar algumas coisas. Aos meus amigos que jogaram devem ter percebido que quando você faz o recrutamento de algum personagem, você consegue pegar uma das skills desse personagem ou utilizar as skills deles. Então, se você pega, por exemplo, uma personagem que já tem skill level 3 de navegação, você não precisa pegar aquilo, afinal, você já tem um companion que já tem aquilo, então você pode pegar aquilo para você. Então você não precisa se preocupar com aquilo. Então isso minimiza muito essa parte do RPG, de você calcular o que você precisa, sabe? Utilizar os pontos nos locais corretos para você criar alguma coisa mais concreta. Muito disso acaba indo por água abaixo. E assim, depois de um certo tempo ele fica muito linear, é sempre a mesma coisa. É, você vai em planeta, cria recurso, vai lá, pega os recursos, combate, vai para outro planeta, recursos, combate, outro planeta, recurso, combate, planeta, recurso, combate. É só isso. Quando o combate, né? Isso, Quando o isso, combate. isso quando tem combate. Quando Real. tem. Isso Ou quando você quando só tem. fica andando por um planeta por 30 minutos sem encontrar absolutamente nada de interessante. E sem ter absolutamente nada. Eu tive essa experiência quando eu tentei ir para a Terra, por exemplo. Eu fiquei andando. Eu falei, pô, eu pensei em ir para a Terra, falei, não, tudo bem, vamos ver o que sobrou dela, né? Alguma coisa tem que ter, vamos ver se isso não tem nada. Assim. Mas uma coisa que eu achei interessante, que o Bernardo sempre comenta isso, né? É mais um jogo da Bethesda. Tudo bem, mas pela ambição que ela tem, até muito se fala de GOT e tal, assim. O que a gente, quando a gente fala em jogo da Bethesda, só por ser assim, ele não podia melhorar, né? A gente sempre conversa muito isso, ele não podia ser um pouco melhor. Gente, nós estamos falando aqui do jogo, não quer dizer que o jogo é ruim, pelo contrário, a gente gostou do jogo, tá? Só que a gente está trabalhando em cima de expectativas que a gente teve e que a própria Bethesda trouxe que será, né? Então, Exatamente. assim, a gente está tratando do expectativa e a realidade. Eu e o Lawrence fazemos sempre essas coisas quando analisamos filmes, né? Expectativa, o que ele promete, o que ele traz. Ele está prometendo muito, e assim, não que ele tenha trazido coisas ruins, muito no contrário, só que simplesmente é uma coisa que às vezes se torna simplória no sentido do que eles queriam mostrar. Né? Então, assim, ser jogo da Bethesda tem que ser assim? Ou poderia ser melhor? Eu deixo minha pergunta para vocês que tem mais experiência nesse tipo de game, às vezes até que eu, né? Não sei. Eu não sei se algo sempre é para melhorar, concorda? Sim. Bom, deixa eu começar então aqui, né, com essa questão do jogo da Bethesda, porque eu tenho um histórico com os jogos deles, eu tenho bastante carinho por grande maioria, para não dizer todos, né? Oblivion e Morrowind são dois jogos que eu admiro muito, adoro. Skyrim, eu, como muitos outros, perdemos trocentas horas criando personagens que acabam virando arqueiros de stealth ou explorando a mesma dungeon 300 vezes, porque esses jogos têm um charme muito específico, é uma coisa muito gostosa de se jogar, né? Porque... E aí, pra mim, vem o maior contraponto com Starfield. A maioria deles começa depois de uma introduçãozinha bem linear e abre um mundo muito expansivo para você ir. Você pode ir em qualquer dungeon que você encontrar, você pode ir pra alguma cidade, você pode seguir a história principal, você pode ir atrás de facções, você pode ir atrás de NPCs, você pode recrutar. Dá pra casar com NPC, dá pra ter sua casa, dá pra, em alguns casos, como Fallout 4, construir suas cidades. Enfim, não te faltam muitas opções nesse sentido. E como você tá num mundo que você pode explorar a qualquer momento e as telas de loading são em transições diárias, você tem essa sensação de que é uma coisa vasta mesmo não sendo a coisa, o maior jogo do mundo.
Oblivion, por exemplo, não é tão grande assim o mapa se a gente parar pra comparar. Mas é um jogo que cativa muito pelo charme dele. O Fallout 3 também, que é o primeiro jogo nesse universo da Bethesda, eu acho que foi um acerto muito grande. Eles conseguiram criar um universo bem conciso, bem gostoso de se explorar. E assim, o que tem nesses que eu senti um pouco de falta no Starfield é justamente essa concisão do mundo, né? Apesar de Starfield ser um universo, ele parece um pouco menor do que esses, em comparação. Tipo, de um jeito bem bizarro, pra mim ele acaba diminuindo esse brilho. O combate tá igual Fallout, eu não tenho nem o que falar sobre isso. Tipo, pegaram o Fallout 4, deram algumas melhorias pontuais e colocaram de volta. E o estilo de escrita dele se manteve, que eu acho que pra mim é agradável. Eu não acho espetacular, não são as melhores histórias já construídas, mas sempre são muito divertidas. Os mundos são bem construídos, eu também acho que isso acontece no Starfield. Os livros de lore, personagens que vão jogando informação lá fora, tudo isso são legais, são coisas bem construídas, isso não muda. Mas, falando isso que eu tô falando, parece que eu escrevi o mesmo jogo 5 vezes, só que com alguns detalhezinhos diferentes. No final, acaba aparecendo pra mim uma comparação aqui, é meio que uma comida confortável, né? Um prato que você gosta muito, alguma coisa assim que você cozinha, raramente dá errado, te satisfaz bem e você sai feliz, assim. Pra mim, um jogo da Bethesda é isso. E sim, eu acho que eles podem melhorar. Tem muitos departamentos que eu gostaria de ver um jogo assim, bem melhor, né, em vários sentidos, principalmente na gameplay, que eu acho que estagna. Mas por enquanto temos isso. Ah, e um detalhe, eu acho que a trilha sonora que vocês vão falar com certeza dela daqui a pouco tá Tô me coçando, muito meu inferior. Tá se coçando. É inferior, é Eu inferior. imaginei. Mas Não tenho o que eu não falar. estava aguentando, eu não estava aguentando. Mas assim, antes disso, o Bernardo tocou num tema que eu acho que é uma coisa também para a gente repensar. Não é o primeiro jogo que a gente traz, que a gente cria personagem e ele não cativa. Acho que Cyberpunk já trouxe isso, apesar de todos os problemas que ele teve. Teve um outro recentemente também que a gente comentou que você tem. Hogwarts Legend trouxe isso, um pouco melhor. E agora mais um. Então a gente cria personagens e a gente não cria. A gente não cria carisma e não cativa por isso. Então a gente ajuda a não criar assim a nossa empolgação com o game. O meu, eu criei um personagem clássico do cinema ali e tal, mas assim. Independente disso, ele não é um personagem mítico que vai ficar para a história dos games. Não é um Kratos, não é um Ezio, não é um Geralt, não é ou Arthur Morgan, ou qualquer outro que você lembre, tenha sempre uma lembrança desse personagem. Isso posto, eu acho que isso tira um pouco da empolgação. A trilha sonora que eu tava é muito ruim, gente. De verdade, é muito ruim. É muito ruim. Né? Então, assim, ela não empolga em nenhum momento, nem em momentos de tensão, nem em momentos de ação, nem em momentos de exploração, e nada. Ela fica naquela mesma coisa tênue que o Bernardo vai matar, mas igual é o Elden Ring, que é chato, que eu pego e gente, façam isso. O jogo ganha em horas de gameplay, Elden Ring é até melhor, pelo menos. Você ganha horas em gameplay de Starfield se você colocar a sua trilha no Spotify ou qualquer outro canal de música que você escute, na sua playlist favorita e toca o barco, porque assim, o seu personagem não tem voz, não tem fala. O NPC ou as outras pessoas que vão falar com você, a legenda já saiu antes da fala dele várias vezes, assim, e aquilo é maçante demais. Então, assim, escute uma música de caminho, escute uma música e vai jogando. Porque é bem decepcionante essa trilha sonora mesmo, viu? Não sei o que vocês acharam, eu não gostei. Meu amigo, a trilha sonora é totalmente, como posso dizer, ela não tem tempero, sabe? É totalmente sem sal, uma playlist genéricaça, sabe? Não tem playlist, Lawrence. Olha, é uma única música o jogo inteiro, na última tonalidade. Tipo, e vai mudando. Eu vou dar um exemplo usando o cinema.
Por exemplo, nós temos John Williams, que é um puta de um compositor. O cara fez a trilha sonora só de algumas coisinhas. De Indiana Jones, Jurassic Park, Star Wars, sabe? Harry Potter, dentre outras. Superman, sabe? E aí nós temos também hoje Hans Zimmer, que ao lado do Christopher Nolan fez a trilha de Inception, sabe? Hoje do Oppenheimer, dentre outros filmaços, Interestelar. E são umas puta trilha sonora foda. Aí tu pega um filmezinho mais ou menos, que é só a mesma trilha, que assim, talvez você possa até gostar no começo, mas depois fica tão maçante que cansa. Quer um exemplo? Jogos Mortais. Pega a trilha de Jogos Mortais. Ela é icônica? Ela é legal? Vai mexer com o Bernardo, mas se você ficar repetindo over and over and over again, enjoa. Chega um momento que você fala, chega dessa merda, tá bom, já cansei. E Starfield faz isso, sabe? Ele pega a mesma trilha, as mesmas entonações, só muda ali o timbre, muda ali a entonação, muda ali o tempo, às vezes acelera, às vezes encurta. E é isso. Eu não sei onde você viu isso, mas tudo bem, não acelera, não encurta, a mesma coisa sempre. Então, mas ela tem algumas diferençazinhas assim. É que assim, revelando aqui pra galera, mas o tio aqui toca metais, né? Então eu tenho um ouvido um pouco mais apurado para a parte musical. E é uma parte que muito me toca. Sobre ouvido, eu não posso falar. Então, e essa é uma parte que me toca. Por exemplo, vou pegar um exemplo, o Red Dead Redemption 2. Até sem trilha sonora, o jogo ele consegue te pegar pelo som. Seja o cavalgar, farfalhar das folhas, a galera conversando, trem passando, sabe, tiroteios ao longe. Creed também. Isso, Assassin's Creed, um exemplo. Eu mesmo e tem as melhores trilhas sonoras. Em todos os filmes tem trilhas sonoras sensacionais. Concordo. Eu amo Assassin's Creed 2. Sério, é meu jogo de paixão. Eu tenho até tatuado aqui o símbolo do Assassin's Creed 2. Mas meu jogo Ragnarok também, os caras capricharam. Exatamente. E uma coisa que eu tenho que discordar do Fábio é que Elden Ring tem uma trilha sonora fantástica. Cada chefe é uma obra-prima. Sabe, cada chefe. Se você pegar a trilha mas isso quando você chegar no chefe. Mas não vamos discutir disso, porque senão a gente vai ficar vamos voltar pro Starfield. Voltando pro Starfield, tá? Que a gente até queria pegar o seu gancho, Laurence, rapidinho, só pra falar da trilha sonora ainda, né? Porque você citou tantos nomes da composição de cinema. Mas a gente tem um dos games que eu acho que é tão icônico e também, voltando ao tópico que eu tava falando, trabalhou em jogos da Bethesda. Sim. Que é o Jeremy Soule. O cara fez as trilhas de todos os Elder Scrolls a partir do Morrowind. Esperamos que ele retorne pro 6. E assim, esse cara consegue fazer o ato de exploração ser uma coisa fascinante, porque parece que a trilha casa quando você encontra uma ruína, um prédio abandonado, uma fortaleza tomada por inimigos, uma cidade de ladrões, um esgoto cheio de ratos, uma caverna de goblins. Tipo, cada momento assim tem uma situação muito pontual, muito icônica, é uma trilha que não cansa. Apesar dela trabalhar às vezes com leitmotifs e repetições, ela não cansa porque ela é muito gostosa, ela é muito bem usada nas horas certas. E a música de combate empolga na medida certa, ela não é uma coisa épica, não chega a ser um Metal Gear Rising da vida, que é pra tacar adrenalina na veia, mas também você não fica, tipo, abstraído da situação que nem no Starfield. E também o Starfield fez um negócio bizarro de não copiar o rádio do Fallout 4. E pra quem não conhece, você inclusive, Fábio, Fallout 4 e 3 e o New Vegas, como eles são ambientados numa estética meio retrofuturista baseado nos anos 50, 60, eles têm bastante dessa seleção de músicas tocando em rádios abandonadas. Então, se você tá cansado de escutar a música ambiente, você pode colocar um rádio e vai tocar uma gama de música aí da época que, apesar de não casar com situação nenhuma que vocês encontram, é bem gostoso de escutar. E o Starfield tá no futuro, a possibilidade que eles tinham de tacar um monte de rádio era absurda, mas eles só não fizeram por algum motivo ou outro.
que é mais um Assim, ponto bizarro pra esse jogo. a gente tá falando, parece que o jogo coisas ruins, né? Mas é que, assim, tirando a parte gráfica, que Longe eu disso. reputo muito boa, muito Uhum. bom. O gráfico do jogo é muito bom, hein, gente? Você não pode nem falar. Todos Lindo. os ambientes, os planetas, o negócio tá bem legal, as naves, tudo muito legal, muito bonito, assim. Eu acho que o principal, além da trilha sonora, o que a gente falou no começo, é a questão das missões e da história principal. Elas não são cativantes, né? Então, assim, é difícil você perdurar tanto tempo que é a intenção do jogo, porque a gente joga muito tempo. E essas missões, aliado à trilha sonora, etc., não faz que você fique tanto tempo, né? Eu sempre comento com o Bernardo a questão do Witcher. O Witcher faz você jogar muito tempo, porque cada tropeço que você dá, cada pequena missão, ou missão são muito grandiosas, são muito legais, né? E acho que Starfield, a pretensão deles não está igualada no sentido dessa entrega de história, né? Que, assim, é esquecível, assim. Então, apesar de um gráfico muito bonito, de novidades espaciais, planetas, sistemas solares, realmente a questão da história não abraça tudo isso, né? Sim, apesar de que não só de gráfico vive o jogo, apesar do jogo ser extremamente lindo, ter locais maravilhosos, até mesmo a primeira cidade lá, depois que você pega a sua nave e você vai lá para você aprender lá sobre os exploradores e tudo mais. A cidade é vislumbrante, os combates na nave também são maravilhosos, assim, de encher os olhos, mas somente você ter gráfico, somente você ter deleite visual não é o suficiente para te atrair. Porque se o som não casar, se as missões não forem interessantes, se ela for uma coisa muito repetitiva, cara, você vai jogar ali por 1, 2 horinhas, vai acabar, sei lá, pegando no sono, sentindo alguma coisa e falar, vou jogar uma outra coisa. Aí você vai para um Armored Core, para um Baldur's 3, vai para um Elden Ring, vai pro agora pro Cyberpunk lá, que vai ter o Phantom Liberty, ou vai pro Resident Mortal. Evil 4, Mortal Kombat 1, né? Que logo menos inscrição, né? Já viu. Mas enfim, Deixem seus likes. né? Patience Live. Mas enfim, não é. O jogo ele tem tudo para agradar. Sabe, a Bethesda, se ela fizer algumas atualizações, se ela conseguir colocar uma trilha mais cativante, se ela conseguir colocar umas missões melhores, melhorar, sabe, a história, as recompensas e tudo mais, o jogo tem tudo para dar certo. Sabe, assim como No Man's Sky fez. No Man's Sky lançou, todo mundo, nossa, massacrou, martelou, fez o caramba 4. Starfield tem uma vantagem que ele não saiu assim. Ele só saiu um pouco monótono. Se a Bethesda souber aonde atualizar, o que atualizar e fizer, assim como os modders fazem, tem tudo para ficar bom. Eu mesmo tive que jogar com mods, porque, por exemplo, o perfil do inventário para mim não era interessante. Os caras conseguiram montar um mod de inventário que ficou maravilhoso, eu uso, sabe? Mods para melhorar o FOV, mods para, sabe, suavizar algumas texturas, coisas mais. Meu, é um jogo da Bethesda lançar, passa-se umas 5, 6 horas, os modders já estão como? Daquele jeito, os caras vão melhorando o jogo para tudo quanto é lado. E a Bethesda, se ela souber utilizar isso, não somente isso, mas souber atualizar certinho onde tem que atualizar, tem tudo para virar um baita de um jogo. Eu acho que ele é o baita do jogo. É só a questão que é a pretensão e a execução, né? Mas nos cabe aqui dizer o que a gente achou de fato do jogo como um todo, né? E às vezes tem alguns detalhes que acho que valem a pena serem citados, que nem não necessariamente denigrem o jogo, mas colocam ele na realidade que é, né? Mas eu concordo com você, eu acho que de repente com as atualizações que tem acabam melhorando o jogo pouco a pouco mesmo, né? Mas assim, saldo geral, concordamos que é um bom jogo, vale a pena pelas Bem horas que ele vai positivo. proporcionar. Ele é bem mais positivo que negativo, mas não sei se um GOT, hein, minha gente? Não sei.
Fica aí a minha opinião. Eu tenho ressalva sobre isso, né? Eu não acho que vai ser GOT. Mas, assim, uma coisa que eu quero elogiar o jogo antes de carcar mais uma coisa, que uma mão faz carinho, a outra tem que dar tapa, é assim que funciona. Eu acho que o jogo tem um loop de gameplay muito gostoso. No sentido de sempre que você encontra um equipamento novo, um tipo de inimigo novo, alguma coisa nova que te instiga, ele traz pra você esse sentimento de exploração, de descoberta, só umas coisas boas, assim, né? E fazem você querer ver o que tem além, né? Tipo, pô, aqui eu consegui uma arma, revólver lendário, não sei o que, não sei o que. E se eu for pro outro planeta lá que me indicaram numa missão de contrabando que tem uma carga estranha, será que eu consigo uma nave nova? Será que tem um companion novo me esperando? Será que tem, não sei, mais uma gama de sidequest? Será que eu posso encontrar uma facção nova? Porque é assim, né? O jogo da Bethesda é engraçado, porque uma vez um cara me descreveu como alguém fala pra você pegar 5 maçãs, a última, na verdade, tá guardada para um mini boss, e você acaba sem querer se envolvendo num culto bizarro de um deus antigo. E é verdade, isso acontece no Oblivion, isso acontece no Skyrim, provavelmente aconteceu no Morrowind. Assim, explorar é divertido, é muito divertido. Mas sabe o que vai exatamente na contramão dessa exploração? Os benditos dos menus que estão em a cada 5 minutos de jogo. Sério, eu não acho que eu passei 5 minutos jogando o jogo direto sem ter que abrir um menu pra alguma coisa. Seja pra upar o nível de uma personagem, seja pra trocar uma arma. Tipo, eu sei que tem atalhos, mas eu, por exemplo, eu fiz uma build de Unarmed. Eu saía no soco com todo mundo mesmo, porque eu achei que seria divertido. E de fato era, mas quando eu queria desequipar a minha pistola, eu tinha que, tipo, entrar no menu, desequipar, vai. E assim, era um saco. Quando eu queria trocar de armadura, era um saco. Quando você quer ir para algum planeta, você não tem que ir para o planeta tipo, vou andar até lá. É um saco. Você tem que abrir um menu para ir para um outro menu e depois você vai, dá um fast travel pro sistema, depois você cai no lugar que você quer. Imagina a minha surpresa quando eu vi uma side quest que eu tinha aqui para 2 sistemas solares de onde eu tava. Pensei, dá para ir direto? Não. Vai primeiro para um, fast travel. Para no planeta, abre o menu de novo. Abre de novo, fast travel. Vai para lá, vai pro planeta, abre o menu mais uma vez, aterrissar. Aí você pode jogar. E tipo, nossa, cara, eu entendo que tem tudo isso, porque não é um jogo conectado, como a gente falou, ele é desconexo, são vários mapas separados numa galáxia. Mas, bicho, Mass Effect, por exemplo, faz uma coisa um pouco parecida nesse sentido. Você tem uma galáxia para ser explorada e você tem um mapa dos sistemas para você ir até onde parece interessante. Vários pontos de interesse e vários sistemas solares. Vai, e nem todos são aterrizáveis, né? Alguns você escaneia para encontrar recursos, outros têm missões secundárias, outros têm missões principais, que seja. Mas isso é um menu. Tipo, eu não fico saindo e voltando de vários menus diferentes. Eu entro no mapa estelar, vou pro sistema, minero, saio desse planeta, vou para outro e faço a missão da história. Isso já é uma parte da gameplay, não é uma burocracia. Tipo, não tem que entrar numa spreadsheet do Excel para tentar me localizar e cair num planeta legal. Verdade, isso é um ponto importante. Bom, mas pra gente já dar aquela encerrada, por gentileza, senhores, começando com o Fábio, nota do gamezinho? Cara, eu dou 7,5. Acho que o jogo, ele é bom jogo. Eu só não dou uma nota mais alta por um já citado aqui e acho que são coisas relevantes mesmo. Mas assim, é um bom jogo sim, me agradou. Bernardo? Eu também não tenho dúvidas de que é um ótimo jogo. Eu gostei muito do tempo que eu passei com Starfield, gostei do universo que a Bethesda tá construindo aqui, mas pra mim, os negativos pesaram bastante na experiência. Tipo, eu queria ter gostado mais, sabe? Eu sei com essa sensação. O meu é um 7,5, mas é um 7,5 que eu dou com um pouco de pesar também, até dando spoiler do meu texto, né? Porque assim, como eu falei, eu tenho muito carinho por todos os outros da Bethesda, porque pra mim eles variam entre 8,5, 9 até 10. No caso do Oblivion, eu adoro Oblivion, eu não sei quantas horas eu gastei nesse jogo em diferentes plataformas. Então, quando chegou na hora e eu vi que Starfield não tava me cativando tanto, me deu um pezinho emocional além do tipo. Porque já é chato você estar jogando uma coisa que você não tá curtindo como você gostaria, né? Sim. E ainda mais quando você tem uma ligação. É tipo, você joga
vamos supor que o Witcher 4 saia e é uma completa bosta. Acho que o Fábio ia ficar horrorizado jogando isso. Bem isso. Bem isso. Então, eu tive um sentimento muito parecido. Apesar que o jogo não é ruim, eu me senti assim... Eu queria aqueles jogos da Bethesda que me cativaram. Maravilha. Bom, eu vou dar também um 7,5, porque a minha experiência, ela podia realmente ter sido melhor. Tem muitos pontos negativos que a Bethesda, se ela souber trabalhar, vai dar para arrumar, vai dar para aumentar essa nota. Só esperamos que a Bethesda tenha aí essa cabeça deles conseguirem consertar. Maravilha. No mais, obrigado demais, Bernardo. Obrigado, Fábio, pela presença. E se você ainda não deixou o like no vídeo, tá esperando o quê, meu amigo? Deixa o like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com a galera e a gente também quer saber a sua opinião. Fechou? No mais, Johnny Lawrence se despedindo aqui. Até mais!